Bom, aqui a 0,2 está falando que 7 ao quadrado elevado a 3 dividido por 7 na quinta elevado ao quadrado, tudo isso elevado na menos 2 é a mesma coisa, é igual a 7 elevado a 8. Bom, então aqui a gente vai primeiramente olhar para os expoentes 2 e 3 e os expoentes 5 e 2, tá? Então, eu vou fazer nessa ordem. Aqui a gente tem a propriedade de potência sobre potência, então é só multiplicar, né? Então aqui vai ficar 2 vezes 3. Quando eu tenho uma potência em cima da outra, a gente multiplica. Isso dividido, né, por 7. E aqui 5 vezes 2. Tudo isso, então, elevado na menos 2. E lado direito se mantém igual, que é o 7 elevado a 8. Bom, agora a gente vai fazer a multiplicação, né? 2 vezes 3 é 6, então aqui vai ficar base 7 expoente 6, dividido, né, por base 7, expoente 10, né, que é 5 vezes 2. Tudo isso elevado na menos 2, né? Isso aqui tem que ser igual, né, que ele está falando, 7 elevado a 8. Então, lado direito eu não vou mexer. Bom, agora então aqui eu tenho o expoente menos 2, né? O menos 2 então está em cima de um parênteses, né? E quando o expoente está em cima de um parênteses e dentro do parênteses eu tenho uma divisão, então os dois números da divisão são elevados a o menos 2. Então vai ficar 7 elevado a 6 elevado a menos 2, dividido por 7 elevado a 10 elevado também na menos 2, né? Símbolo de igual, e aqui eu não mexo 7 elevado a 8. Lado direito da equação, lado direito da igualdade eu não mexo. Agora aqui novamente eu vou ter a propriedade potência de potência, né? Então aqui eu tenho o 6 e o menos 2, então eu vou multiplicar. E aqui o 10 e o menos 2 também vou multiplicar. Então vai permanecer aqui a base 7, né? Então 6 vezes menos 2, tem regra de sinal, né? O 6 é positivo, o 2 é negativo, então é menos, e daí 6 vezes 2, 12, daí 10 vezes menos 2, regra de sinal, mais com menos, menos, base 7, né? Expoente menos 12, dividido por base 7, expoente menos 20. Isso aqui ele está falando então, que isso é igual a 7 elevado a 8. Bom, agora aqui então eu tenho divisão de duas potências de mesma base, né? Então aqui tem mais uma propriedade, né? Que quando eu tenho essa divisão de potências de mesma base, a base se mantém e eu diminuo os expoentes. Então vai ficar 7 elevado a menos 12 menos o menos 20. Então bota aqui um parênteses, né? Para não confundir os sinais. Isso que ele está falando aqui igual a 7 elevado a 8. Bom, novamente, agora eu tenho dois sinais um do lado do outro, que é o menos com menos, né? Menos com menos, isso dá mais. Tá? Menos com menos mais, então eu vou trocar, vai ficar menos 12 mais 20. Então, base 7, menos 12 mais 20, né? Então, isso igual a 7 elevado a 8. Bom, agora você está devendo 12 e você recebeu 20. Ainda com um dinheirinho, vai ficar com 8. Então, 7 elevado a 8 igual a 7 elevado a 8. Então, visivelmente aqui as duas coisas são iguais, né? As duas quantidades são iguais, da esquerda e da direita da igualdade, então isso é verdadeiro, né? Então, a gente vai marcar aqui a 0,2. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, vai ser a propriedade da multiplicação, né? Então, eu tenho uma multiplicação de potências da mesma base, então eu vou somar, tá certo? E também aqui eu tenho
uma potência de uma potência, né? Tenho dois expoentes, um em cima do outro. Então, já posso multiplicar. Então, vou fazer já esses dois passos, tá? Então, mantenho a base e somo os expoentes. Então, é menos 2 mais menos 1. Tá? Esse menos 1 aqui eu vou colocar entre parênteses para fazer a regra adicional depois. E aqui, né, tudo isso então, isso aqui é tudo elevado a 3, né? Não posso esquecer. E embaixo eu vou ter o 9, né, elevado a 3 vezes 2. Né? Potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Mantém o símbolo de igual e mantém aqui o lado direito, que é o 3 elevado a 42. Bom, agora aqui eu vou fazer a soma dos expoentes, né? Menos 2 mais menos 1. Aqui eu teria uma regrinha de sinal, porque eu tenho dois sinais um do lado do outro. Então, é menos 2 mais menos 1. Bom, mais com menos dá menos, tá? Então aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Um do lado do outro, não tem nenhum número separando. Mais com menos dá menos. Então, aqui vai ficar menos 2 menos 1. Bom, você está devendo 2 e daí você faz mais uma dívida de 1. Então, no total agora, você está devendo 3. Tá? Então, pensa, o menos significa dívida. Você estava devendo 2, colocou mais uma dívida de 1. Né? Então, você está devendo 3, menos 3. Bom, então vamos reescrever. Eu tenho 3 elevado a menos 3. Tudo isso elevado a 3, dividido, né, por 9 elevado, 3 vezes 2 é 6. Né? 9 elevado a 6. Mantenho o símbolo de igual e também mantenho o lado direito, que é 3 elevado a 42. Bom, eu sei que 9 é 3 vezes 3 e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, em vez de escrever 9, eu vou escrever 3 ao quadrado. Uma outra coisa que eu já posso fazer também é aqui ver que eu tenho dois expoentes, né? Então, eu tenho a propriedade potência de uma potência e quando isso acontece, eu multiplico os expoentes. Então, esse 3 ao quadrado aqui eu vou colocar no lugar do 9. Então, vai ficar 3 elevado a menos 3 vezes 3 dividido por 3 ao quadrado elevado a 6. Né? Mantenho o símbolo de igual. E do lado direito aqui, 3 elevado a 42. Bom, então aqui vamos fazer essa multiplicação dos expoentes. Menos 3 vezes 3. 3 é positivo, menos com mais dá menos. Então, é um menos 9, que é o 3 vezes 3 dá 9. Então, é menos 9. Regrinha de sinal da multiplicação. E aqui eu tenho dois expoentes, né, um em cima do outro. Então, a regrinha, né, potência de uma potência. Né? Então, vai ficar 3 elevado a menos 9 dividido por 3 elevado a 2 vezes 6. Mantém o símbolo de igual e mantém o lado direito, que é 3 elevado a 42. Já dá para ver que, né, não vai dar muito certo isso. Bom, agora então 3 elevado a menos 9, dividido, a gente faz a conta, né, 2 vezes 6 é 12. Então, vai ficar ali embaixo 3 elevado a 12. Mantém o símbolo de igual e mantém o lado direito, que é 3 elevado a 42. Bom, agora então eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Né? Então, aqui é símbolo de divisão. Então, eu posso aplicar a propriedade. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu mantenho uma base e diminuo os expoentes. Então, aqui vai ficar 3 elevado a menos 9 menos 12. Tá? Mantenho o símbolo de igual. Né, e mantém aqui o lado direito 3 elevado a 42. Agora vamos pensar, você está devendo 9 e daí você passa a dever 12 também. Né? Então você cria uma dívida de 12, você já estava devendo 9. Então imagina, menos 9 menos 12. Daí a sua dívida aumentou. Né? Então você vai agora estar devendo, né, se você fazer a soma aí, menos 21.
tá? Menos 21. Então, você está devendo 21. Estava devendo 9, fez uma dívida de 12 menos 21. Isso ele está falando que é igual a 3 elevado a 42. Então, aqui a gente pode ver, né, que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito não são iguais, né? O número da direita é muito maior que o número da esquerda. Por isso, essa afirmação aqui é falsa. Eu não posso usar o símbolo de igual. Então, aqui é a alternativa falso. Então, aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a propriedade, um expoente, né, que está em cima de um parênteses, isso é uma divisão. Então, então a gente escreve, então a gente pode escrever a ao quadrado, tudo isso elevado a 6 dividido por b ao cubo elevado a 6. Né? Mantém o símbolo de igual e isso tem que manter o lado direito, né? A elevado a 12 dividido por b elevado a 18. Bom, agora aqui a gente tem a propriedade potência de potência, né? Em cima e embaixo, né? Então nós vamos multiplicar ali o 2 vezes 6 e também embaixo ali o 3 vezes 6, né? Então vai ficar a elevado a 2 vezes 6 dividido por b elevado a 3 vezes 6. Isso aqui mantém o símbolo de igual e mantém o lado direito da igualdade, a elevado a 12 dividido por b elevado a 18. Bom, então nós temos aqui que calcular, né, quanto é que é 2 vezes 6. Então aqui nós temos que calcular, né, quanto é que é 2 vezes 6, isso dá 12, então a elevado a 12 dividido por b elevado a 18, que é 3 vezes 6. Mantém o símbolo de igual, daí a elevado a 12 dividido por b elevado a 18. Os dois lados são iguais, né? Dá para ver aqui que, né, tem mesmas quantidades, então esse item é verdadeiro. Então, a gente vai lá na somatória e marca o item 0,8, né? Coloca um X em cima do 0,8. Bom, então aqui, lado esquerdo, já vamos fazer as manipulações. A gente pode ver aqui que a gente tem uma potência de uma multiplicação, né? Isso acontece aqui duas vezes no lado esquerdo da igualdade, tá? Então vai ficar 2025 elevado a 5 elevado a 2 vezes 2024 elevado a menos 3 também elevado a 2 vezes, né? Então, agora a mesma propriedade, né? Vai ficar 2025 elevado a menos 4 elevado a 3. Vai ter um errinho aqui, né? Que aqui não é 2025, aqui eu copiei errado, é 2024. Tá? Então é 2024 elevado ao quadrado. Então, arrumando aqui, temos 2024 elevado ao quadrado e isso elevado a 3. E daqui a gente vai manter o lado mais à direita da igualdade, tá? Que é o 2025 ao quadrado. Tá certo? Bom, aqui então nós temos potência de uma potência. E aqui também, né? Potência de uma potência. Potência aqui de uma potência também. E potência de uma potência. Então, a gente só multiplica os expoentes, né? Fica 2025 elevado a 5 vezes 2, vezes 2024 elevado a menos 3 vezes 2, vezes 2025 elevado a menos 4 vezes 3, vezes 2024 elevado a 2 vezes 3. Isso igual, aqui mantém o lado direito, né? 2025 elevado a 2.
Bom, bom, agora aqui a gente pode já fazer as multiplicações, né? Então, eu tenho que 5 vezes 2 dá 10. O menos 3 vezes o 2 dá menos 6, né? Lembrando que regra de sinal, menos com mais, a multiplicação dá menos. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, né? De novo, menos com mais dá menos. E 2 vezes 3 dá 6. Agora vamos escrever então, né? Vai ficar 2025 elevado a 10, vezes 2024 elevado a menos 6, vezes 2025 elevado a menos 12, vezes 2024 elevado a 6. Então, tudo isso aqui é igual a 2025 ao quadrado. Né? Vamos ver se isso vai ser verdadeiro ou falso. Bom, aqui então o que eu vou fazer? Eu vou agrupar, tá, as mesmas bases, tá certo? Então, 2025 elevado a 10 vezes 2025 elevado a menos 12. Eu posso fazer isso porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, eu posso fazer isso, né? E aqui, então agora 2024 elevado a menos 6 vezes 2024 elevado a 6. Tudo isso igual a 2025 elevado a 2. Então, somos expoentes. Aqui é 10 e aqui é o menos 12, né? Esqueci do sinal aqui, é menos 12. Então, vai ficar 10 mais menos 12. E aqui eu já vou fazer a regra de sinal direto, mais com menos dá menos. Então, é 10 menos 12. Tá? Multiplicado por 2024 elevado a menos 6 mais 6. Tudo isso aqui mantém o símbolo de igual, igual a 2025 ao quadrado. Bom, você tem 10, você tem 10 de saldo e faz uma dívida de 12, você fica com menos 2. Tá? Então, aqui vai ficar base 2025 elevado a menos 2. Vezes 2024. Se tem uma dívida de 6 e alguém te dá 6, você, né, paga a dívida, fica com zero. Né? Então, isso igual a 2025 ao quadrado. Bom, existe uma propriedade, né, que qualquer número, qualquer base elevado a zero dá 1. Então, vai ficar 2025 elevado a menos 2 vezes 1, que dá ele mesmo. Isso, né, igual a 2025 ao quadrado. Então, aqui, né, a gente tem duas coisas que não são iguais. Né? O lado esquerdo ele é bem menor que o do lado direito, por isso isso é falso. Última sentença, já vamos utilizar aqui, vemos uma potência em cima do parêntese e dentro do parêntese a multiplicação. Então, nós iremos aplicar aí a propriedade de potência de uma multiplicação, tá certo? Então, aqui vai ficar a ao quadrado elevado a 4 vezes b na menos 1 elevado a 4, multiplicado por a na menos 3 elevado a 4 vezes b elevado a 2 elevado a 4. Mantém o sinal de igual e mantém o lado direito da igualdade, que é a ao quadrado. Bom, agora nós temos aqui potência de uma potência, né? Dois expoentes aqui, o 2 e o 4. Dois expoentes aqui, que é o menos 1 e o 4. Dois expoentes aqui, que é o menos 3 e o 4. E dois expoentes aqui, que é o 2 e o 4. Então, potência de potência a gente multiplica, tá? Então, isso que nós iremos fazer vai ficar a elevado a 2 vezes 4 vezes b elevado a menos 1 vezes 4 vezes a, que é a nossa base, elevado a menos 3 vezes 4 vezes b elevado a 2 vezes 4, mantém o sinal de igual e o lado direito também mantém a ao quadrado.
Agora a gente vai fazer as multiplicações dos expoentes, né? Então aqui, separado, 2 vezes 4 dá 8. Menos 1 vezes 4 dá menos 4, né? Menos com mais dá menos. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, porque menos com mais dá menos. 2 vezes 4 dá 8. Então, vamos colocar agora essas multiplicações aqui nos expoentes, né? Então, a elevado a 8, né? Então, em vez de 2 vezes 4, eu coloco 8, que é o resultado da multiplicação. B elevado a menos 4, vezes a elevado a menos 12, vezes b elevado a 8. Tudo isso igual, né? Mantém o sinal de igual a ao quadrado. Agora nós vamos juntar bases, as mesmas bases, tá? Então, a do lado de a e b do lado de b. Então, vai ficar a elevado a 8 vezes a elevado a menos 12, vezes b elevado a menos 4, vezes b elevado a 8. Eu posso fazer isso porque na multiplicação a ordem dos fatores não interfere no produto, tá? Mantém o sinal de igual a elevado ao quadrado. Bom, agora aqui, mesmo as bases sendo multiplicadas, eu mantenho a base, né, e soma os expoentes. Então, a elevado a 8 mais menos 12, vezes, né, aqui também, né, vezes b menos 4 mais 8. Isso igual a ao quadrado. Bom, aqui vai ter uma regrinha de sinal, né? Mais com menos, os símbolos estão juntos, né? E quando a gente tem símbolos, sinais juntos, a gente faz regra de sinal. Então, mais com menos dá menos, né? Então, vou fazer aqui 8 mais menos 12, mais com menos dá menos, então é o 8 menos 12. Né? Se você tem R$ 8 e faz uma dívida de 12, né? Você não está mais no positivo, né? Então, mais com menos aqui, novamente, isso dá menos. Né? 8 menos 12. Você tem 8 no banco e faz uma dívida de 12, então agora você está devendo 4. Né? Então, isso é menos 4. Então, aqui em cima do A, né, nós temos base A e expoente agora menos 4. Vezes, né, o B, e agora a gente vai fazer a continha, né, quanto é que é menos 4 mais 8, né? Você está devendo 4 e agora você ganhou 8, né? Então, você paga a sua dívida e fica com saldo positivo de 4, tá certo? Isso, então, igual a ao quadrado. Bom, a gente pode ver aqui, né, que o lado esquerdo tem o a elevado a menos 4 vezes b elevado na quarta, né, igual a ao quadrado. Essas duas coisas não são iguais. Não são iguais. Né, do lado esquerdo a gente tem um produto de duas bases diferentes que a gente não pode juntar. Né, bases diferentes multiplicando a gente não junta. E do lado direito a gente tem um a ao quadrado. Então são coisas completamente diferentes. Isso é falso, eu não posso usar esse símbolo de igual. Né? Então, a última alternativa é falsa. E agora a gente pode somar os números que são verdadeiros, né? Os verdadeiros é a 0,2 e a 0,8. Então, aqui 0,2 mais 0,8, né? Isso dá 10, né? 8 mais 2, 10. Então, 10 é a resposta